E agora, Alfredo, mudou 100% da Twister aqui. Praticamente, é lógico, a base do motor é a mesma, porque já era um motor atual, né? Já é um motor, o primeiro injetado que vem na 250F, mas agora reformulou até o motor e a moto, né? É uma evolução da Twister, mas é uma evolução bastante acentuada, principalmente em termos de design. É um design totalmente novo. Aqui, por exemplo, essa peça que nós estamos vendo aqui faz parte de um conjunto de carenagens. Tá. O tanque está aqui de baixo, tanque metálico. Então na 250 a gente tinha o tanque metálico. Aqui não, o tanque metálico está debaixo desse conjunto de carenagem. Parece para mim a 500F, a própria Hornet que foi lançada lá fora, na 650F, ela ficou nessa mesma pegada e parruda. Inclusive quando você monta nela para pilotar, a impressão que você tem é que você está numa 500. De encaixe, de porte, né? De de encaixe, né? Isso aqui nós chamamos de shroud, né? Essas carenagens de tanque, elas dão uma imponência, né? Bastante forte para a motocicleta. E do motor, estamos falando aí 15,5 a mais de torque, praticamente 10% a mais de potência. O que mudou tanto interno? Bom, ele é a base, né, do 250, que já é uma nova geração de motores, foi lançado em 2014, 2015, já pensando em Promote 4 e até posteriormente agora Promote 5, né, atender emissões. Basicamente, em termos de layout, a mesma configuração do 250, 4 válvulas, balancinhos roletados, mas em termos de dimensões, o que aumentou foi o diâmetro do pistão. Tá. Então o curso foi mantido, 63 milímetros, mas o diâmetro do pistão foi de 71 para 77 milímetros. Tá. Então, por você ter ganhado maior diâmetro, você privilegia mais o torque, por isso que ele ficou mais torcudo. Ganhou potência, Sim. mais 2 cavalos, mas o que cresceu mais foi o torque, quase meio quilo a mais de torque. Isso na prática, eu tive a honra de pilotar, né, essa moto na pista, colocando contra a concorrência, pegando todos os números que a gente tinha antigos de todas as motos, a própria Twister 250, ela ganhou muito em aceleração, mas ganhou ainda mais em retomada, ganhou em velocidade final, estamos falando, 0 a 100 em 2 segundos mais rápido do que a gente tem na concorrência, mais de 10 km a mais de final, só que o que eu senti, parece que eu estou em outra moto, parece que eu estou numa categoria, levou ela para quem sai de uma utilitária, ter uma ótima opção para o dia a dia e também para viajar, esportivo, mas ela para mim elevou bastante e você sente a moto com muito pouca vibração. Acho que o que ficou para mim, a postura, parece que eu estou numa supermoto aqui, ela é rápida, só que para um monocilíndrico é impressionante quanto ela está vibrando menos. Ela foi totalmente reescalonada, o câmbio, é um câmbio de 6 marchas, mas com uma relação totalmente diferente do que era na 250. A primeira ela até começa um pouco mais curtinha, né? Você deve ter percebido que ela sai Sim, forte. Daquele... ela sai forte. Aí depois ela vai alongando, segunda, terceira, quarta, quinta, e a sexta um overdrive. Por isso que ela deu muito mais final. Exato. Então ela vai alongando, ela acabou ficando na somatória, aí, né? Tanto a relação primária como a relação final, ela ficou mais longa. Né? Então, mas hoje com mais torque, com mais potência, colocando, deixando ela respirar, acho que você tem até um combustível aí, gastando ela um pouco menos, né, de autonomia, só que empurrando muito mais em alta. Então. Empurrando mais forte. E outro detalhe também que ajuda bastante aí na versatilidade dela, mesmo para o uso no dia a dia, e até se você quiser fazer uma pegada um pouco mais esportiva, a embreagem deslizante. Senti muito, porque tem várias curvas que eu venho para fazer velocidade final, eu vou até o limite da reta, eu tenho que entrar numa curva, então eu freio muito forte e reduzo. Muda completamente quando eu tenho essa sensibilidade do que a embreagem me ajudando. Nessa hora poder reduzir, porque a redução assenta a traseira, me direciona na curva, só que sem eu ter que controlar a dosagem dessa redução na embreagem. Ela hoje está mais mole, para mim eu senti mais mole. Esse na verdade são duas tecnologias em uma, né? O assistido, né, que alivia o esforço aqui no acionamento do manete, e o deslizante, que impede o travamento na roda no caso de redução de marcha. Sim. Então são dois itens que nós temos de novidade na embreagem. Mas também, na minha percepção, não foi só isso, porque a moto está muito mais colada, e principalmente, vamos falar em alta, tem uma curva que eu dava a final dela, estamos falando, lógico, uma reta limitada, mas que eu estava passando de 130 real, não de painel, de real mesmo, e entrava na curva muito lançado. Eu sinto a moto mais colada, eu sinto ela me direcionando, eu sei que vem com pneu agora totalmente atual, é um lançamento aí mundial que vem nessa moto, mas parte de conjunto mudou radical também. Mudou, ajudou bastante a recalibragem das suspensões. Na dianteira uma suspensão mais firme, com um cilindro interno maior, era de 37 milímetros, agora 41.
Que seria o quê? Praticamente o que era uma 500. Era o que era 500 antes dela ser invertida. Tá. Então, ela tem essa rigidez de um conjunto, consegue trabalhar mais melhor. Mais firme. Na traseira também, né? Ela já tinha na 250 um sistema de dupla mola. Tá. Então são duas molas. Quando a gente apresentou recentemente a PCX, nós falamos, né, nos 3 estágios da mola do amortecedor. Aqui diferente, não é só a questão do estágio, que é o espaçamento entre os elos, é o material da mola diferente. Tá. Então eu tenho uma mola na parte inferior. 2 juntas, colocando. 2, tá. Isso. Uma para trabalhar a parte de conforto, né, e a outra para trabalhar a rigidez e evitar o fim de curso. Até certa carga, essa daqui só vai funcionar deixando ela super macia. Super Daí você vai achar que a moto é molenga, na hora que você precisa ela enrijece, né? Você vai trabalhar no final desse com uma velocidade, com a aderência que ela me dá hoje e vai chegar na mola com mais resistência para me dar aquele trabalho progressivo. E é lógico, além das suspensões, os pneus aqui estão ajudando bastante, né? Esse Rosso 3 é radial, sem câmara, e ele está mais largo e com um perfil mais esportivo. Então ele era 140, perfil 70, agora ele está 150, perfil 60. Nossa, então e entra numa opção até quem quer um uso mais esportivo. Pô, tô trabalhando inteiro, mas vou para um kartódromo brincar, vou para o uso esportivo. Você pode, hoje tem a opção de gamas de pneus, nessa medida, veste vários pneus aí de capacidade de racing nessa motocicleta. Sim. E, bom, só de visual para finalizar, que painel, né? O painel dela tá maravilhoso. E agora esse farolzinho aqui, olha. O que você tem aqui? Conta aqui que mudou. Tudo LED, né? Então, antes era só os piscas, né? Agora piscas, luz alta, luz baixa, posição, tudo em LED. Como você comentou do painel, ele é um LCD do tipo blackout. Ele é completão, ganhou o indicador de marcha. E ele tem um computador de bordo interessante, né? Além do odômetro total e os 2 parciais, ele tem também uma medição para cada trip, né? Para cada odômetro parcial, do consumo médio e também a velocidade de deslocamento. Tá. Se você faz um trecho, você tem no média computador ali. A média de velocidade que você fez o trecho. Ele marca também a quantidade de litros que restam no tanque. Quantos litros ela tem? 14,1. 14. Isso. Com a economia dela, pô, vai dar. Dá uma autonomia boa. Praticamente a mesma autonomia da 250. A 250 ela tinha um tanque um pouco maior, né? Tá. Porque não tinha as carenagens, era a parte metálica que era o tanque. Essa aqui tem o tanque debaixo das carenagens, né? Então o tanque reduziu um pouco, mas como esse motor mais econômico, mais econômico, a autonomia praticamente foi mantida. Bom, e finalizando, que acabamento, né, Pedro? Acho que separar aqui nessa a pedaleira do garupa, eu gosto de peça mecânica, acho que um bom corte de uma peça mecânica é a exposição, principalmente numa naked, então isso não deixa de ser um acabamento, deixa a moto mais bonita. Antes ela vinha integrada aqui, né? Agora ela está separada. Olha essa peça aqui, tudo... A ponteira também, ponteira tá um ar linda. Esportivo. Tá linda, tá linda. Volume grande. De novo, evoluiu para um outro patamar, acho que elevou a categoria aí. Hoje, falar, nossa, às vezes o degrau seria muito grande uma 250, né? Às vezes por uma 500, eu consegui chegar mais próximo da 500 com um produto fantástico, né? A ideia foi justamente essa. E lembrando que esse projeto aqui é totalmente nacional. Foi desenvolvido aqui, essa moto foi desenhada, inclusive nesse prédio onde nós estamos. Ah, que legal. Então a gente tem uma divisão aqui, a gente chama de HRB, que é uma parte da Honda que faz pesquisas e a parte de design das motocicletas. Então esse desenho nasceu aqui, foi feito aqui. E daqui entendendo tudo que o brasileiro acho que sempre pediu, todas aquelas cartinhas não são em vão, né? Não, as pesquisas que são feitas, as tendências e combinações de cores, grafismos, tudo isso dessa motocicleta foi feito aqui no Brasil. E vai ganhar o mundo. E vai ganhar o mundo. Já chegou lá na Índia, né? E provavelmente deve ir para outros países também. Fechado. Isso aí, pessoal. Nova Twister 300, olha, testei e já te falo, ano que vem eu tô andando com uma. Valeu, Fredão. Valeu, Lê.